Fala rapaziada, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui. Eu ia até gravar caminhando lá embaixo com meu filho, tipo um vlog assim, mas só que ele começou a ficar com bastante sono. Eu tive que subir pra colocar ele pra dormir, aí acabei desistindo. Eu vou gravar aqui agora. Então não sei se eu vou editar, jogar no computador depois, mas caso eu não edite e você for assinar um site de questões, meu cupom lá no Tech é Walter01, beleza? Você ganha 10% de desconto em todas as mensalidades, para sempre, beleza? Enquanto você usar o site, e aqui embaixo também na descrição, nos comentários, eu vou deixar meus contatos. Então é isso aí, senhores. O que eu queria falar aqui é mais bater um papo mesmo com vocês. Às vezes eu não tenho tanto tempo para fazer um vídeo mais elaborado, né? Aqueles com estatísticas e tal, porque eu sou sozinho, né? Não tem equipe, não tem nada, não tem editor, não tem nada. Então às vezes fica bem complicado, mas eu vou fazer com certeza um vídeo para a Polícia Militar aqui do DF, pessoal me pedindo muito. Inclusive eu tenho sido parado na rua aí por alguns amigos aí que pedem para eu fazer o vídeo e tal. É um orgulho para mim, um prazer. Mas senhores, é o seguinte, eu queria falar aqui sobre duas coisas, né? Uma mais geral assim, e depois tentar aprofundar um pouco, que é o seguinte. Primeiro, pessoal, eu queria falar assim sobre, eu vou usar uma gíria meio militar aqui, mas que vocês vão entender. Que é assim, que é o tanto que é importante você escolher as suas guerras, né? Porque não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, sobretudo se forem coisas ou que demandam esforços muito parecidos, ou que são muito incompatíveis uma com a outra, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, depois eu vou aprofundar um pouco. Acho que vai ser uma ideia legal que a gente vai trocar aqui. Depois, senhores, deixem aí nos comentários. Que, por exemplo, se você tentar fazer duas coisas que exigem esforços muito parecidos, você vai diluir os seus esforços e vai acabar não fazendo direito nenhuma daquelas duas coisas. Por exemplo, estudar para concurso exige uma dedicação quase que diária, né? Algumas pessoas não estudam todos os dias e mesmo assim dá certo e tal. Mas vamos colocar aí diária, só para facilitar aqui a minha narrativa. E exige que você esteja ali na medida do possível descansado, né? Pelo menos com condições físicas e mentais de fazer um estudo ali de qualidade. Se ao mesmo tempo que você está tentando cumprir esse objetivo, você também está tentando ser atleta, por exemplo, pessoal, a chance de dar certo é muito pequena. É claro que eu estou falando aqui sem estudos científicos para basear o meu exemplo, mas que a ideia é essa. Porque você também teria que ter esforços diários para treinar a modalidade que você quer ser atleta lá e tal. E também você precisa estar descansado para fazer aquilo, para poder treinar com qualidade e tal. Então são duas coisas que exigem uma dedicação parecida, né? São esforços diários e contínuos, assim, por um período de tempo mais estendido. Então fazer essas duas coisas ao mesmo tempo seria muito difícil. Ao mesmo tempo, também é muito difícil você fazer coisas que são incompatíveis uma com a outra. Por exemplo, uma coisa que ao você executar essa tal atividade, você acaba comprometendo a outra. Um exemplo que eu sempre dou aqui no canal, que é um exemplo que eu passei, é com bebida alcoólica, né? Não dá pra beber muito e estudar. Tem gente que consegue beber 3, 4 cerveja e ficar de boa. Eu não consigo. Se eu começar a beber 3, eu tenho que beber 30. Então eu não bebo durante os estudos. Vou estudar amanhã, hoje não tem bebida. Não tem, ponto final. Por quê? Porque é incompatível pra mim. É incompatível. Eu não consigo estudar no outro dia, de jeito nenhum. Então esse é o meu exemplo, né? Você adapta aí a sua vida, né? Muita gente tem muito problema com rede social, é uma coisa que eu já não tenho. Então, se pra você a rede social torna incompatível, torna muito ruim o seu estudo, então ela é incompatível. Então diminuir seria uma ideia, às vezes até cortar pela raiz, dependendo de cada caso. Então esse é um panorama mais geral, assim, desse negócio de
de você escolher a sua guerra, assim, não, a minha guerra agora é estudar para concurso. Nada impede que com o passar do tempo você mude as suas prioridades, né? Eu vejo muita gente que tem esse problema de achar que por ter feito uma escolha X, aquilo ali vai caminhar com ela para sempre, e não é verdade. Então agora vamos colocar um exemplo aqui, tá? Agora durante um ano, a sua guerra é estudar para concurso. Tudo bem, você tem sua família, você tem sua atividade física, que é fundamental, embora você não vá ser atleta, você tem que continuar mantendo ali alguma coisinha pelo menos. Mas a sua guerra principal, na qual você vai concentrar os seus esforços agora, é essa. E aí, mas só que quando essa etapa passar, nada impede que você mude as suas prioridades. Ah não, agora eu tô no concurso, passei no concurso da PRF, qualquer concurso, foda-se. E eu quero me dedicar eu quero ser atleta de, sei lá, de CrossFit. Beleza, agora a sua guerra pode ser essa, sem comprometer nada. Entende? Então, as nossas prioridades podem mudar. E às vezes eu passo isso pra galera e a galera fica um pouco de medo, assim, né? Aqueles que vão confiar naquilo que eu falo, nem tanto. Mas é o seguinte, eu falo, por exemplo, cara, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma base agora em português, informática e nos direitos. Depois a gente preocupa com legislação do servidor do estado do Amazonas. Depois a gente vê isso. Porque sem a base, a gente não vai conseguir nem chegar nisso. Então, a guerra agora é essa, vamos construir essa base e tal. Mas o cara fica pensando, caralho, mas se eu não estudar a legislação do servidor do Amazonas, eu não vou passar. É verdade, mas haverá um tempo para isso. Haverá um momento. E não é agora. Então a gente tem que escolher as nossas guerras aí e ter consciência que as nossas prioridades podem mudar e acho que até devem, né, mudar, acho que é saudável mudar ao longo do tempo. Então esse é um panorama mais geral aí sobre esse negócio de escolher a sua guerra, a sua estratégia e tal. Um panorama bem aberto assim. E eu queria aprofundar um pouco mais na questão do concurso propriamente dito. Que é o seguinte, pessoal. Aí eu vou usar outra gíria aqui, meio militar, mas que com exemplo vocês vão entender também. Que é o seguinte: você precisa conhecer o inimigo. O que você vai enfrentar? Por quê? Quando você conhece o inimigo, inimigo aqui no caso é a prova, tá? A banca e tal. Você consegue estabelecer uma estratégia de preparação que vai ser condizente com aquilo que você vai enfrentar. Por exemplo, todo mundo sabe que lá na prova, o que vão exigir de você é a sua capacidade de transformar o seu conhecimento em bolinha no gabarito. Todo mundo sabe disso. Ou seja, eu tenho que treinar isso, eu tenho que fazer questão. Ademais, os estudos científicos que eu já postei aqui diversas vezes mostram que estudar assim é o jeito mais eficiente e tal. Então, conhecendo o inimigo, eu consigo estabelecer uma estratégia que vai me proporcionar uma vantagem contra ele no dia que a gente fosse enfrentar. E aí, a galera fica teimando, fazendo coisas que não vão ajudar em nada lá no dia. Ou coisas que até podem ajudar, mas que não é tão eficiente quanto aquele treinamento que você faria se você de fato conhecesse o inimigo. Então, por exemplo, se você me segue aqui, você já sabe que eu falo isso há bastante tempo. Pessoal, videoaula, ela vai te ajudar a ter um primeiro contato ali com aquele conteúdo, pode funcionar como o abre-alas ali para você conhecer aquele tópico e tal. Mas depois que você já cumpriu essa etapa, que você já teve esse primeiro contato, você tem que treinar. Você tem que fazer questão. Por quê? Porque é o que vai ser exigido de você lá no dia. Ninguém nunca vai chegar lá no dia da prova e avaliar a sua capacidade de assistir videoaula acelerada. Não é essa a sua habilidade que vai ser exigida lá. Então você conhece o inimigo, você sabe o que você tem que fazer, mas mesmo assim você fica teimando em fazer outras coisas que não funcionam tanto.
Por exemplo, no último vídeo que eu coloquei aqui, eu mostrei lá com estatística, com número, com porcentagem, com tudo, que o que cai na prova de verdade é lei seca e jurisprudência na parte dos direitos, né? É claro que tem prova que tem português e tudo mais, mas tudo bem. Então é lei seca e jurisprudência. Na parte do português eu já mostrei aqui tantas, meu Deus, milhares de vezes, que o que cai na prova, 35% das questões de português são só de interpretação de texto. Mas você, miserável, quer comprar um curso de R$1.000 para ter aula só de português. Lá do começo você vai ver ditongo, tritongo, fonética. Você quer comprar isso porque não, o professor X vai me fazer passar no concurso. Pessoal, 35% é interpretação, outros 11% pontuação. Só aí já foi quase metade. E você está gastando R$1.000, R$1.500 comprando um curso que vai te colocar um monte de tempo para você gastar com coisas que não são o que o inimigo vai te exigir. O inimigo não vai te exigir isso, tá? Então a gente tem que conhecer o que vai acontecer, o que vai ser cobrado de mim, ou pelo menos o que costuma ser cobrado, né? Eu tenho que treinar aquilo que vai ser exigido de mim. Conhecer o inimigo, é lei seca, é jurisprudência, é questão de português, é questão de informática. Quem vai fazer prova discursiva, igual eu vou fazer agora, em abril vou ter uma prova discursiva. Tenho que treinar a questão discursiva, eu tenho que conhecer o inimigo. Ele vai chegar lá e vai ficar me pedindo para eu grifar um PDF? Não vai. Eu tenho que responder uma questão discursiva. No meu caso lá são 3. Então, pessoal, a gente tem que saber o que vai enfrentar e estabelecer uma estratégia. Algumas coisas vão ficar para trás mesmo. Foda-se, é assim. É assim. A gente tem que fazer escolha. Tem que fazer escolha. E sempre, eu sei que eu também sou assim. Sempre fica um pensamento lá atrás assim: caramba, cara, mas será que se eu tivesse comprado aquele curso de direito penal, no básico ao avançado, será que eu teria passado? Provavelmente não. A diferença seria desprezível. A diferença seria substancial nos seus gastos, mas no resultado, que é o que interessa, não seria. Então, a gente tem que transformar os nossos esforços diários que a gente faz aqui em resultado. E eu sei, às vezes é injusto, a vida é assim, foda-se, é assim. A gente vive nessa época, eu só tenho essa vida e eu quero aproveitar. Então a gente tem que saber o que tem que fazer para conseguir aquele resultado. Infelizmente a vida é assim. Lá no dia do concurso lá, ninguém quer saber se você é uma boa pessoa, se você respeita a sua mãe, se você é um bom pai, se você... Então é meio injusto mesmo, né? Seria bom que essas coisas fossem avaliadas, mas não são. É a sua capacidade de botar a bolinha no gabarito no lugar certo. Então vamos treinar isso, porra. Chega de fazer coisa que não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Não teste o sistema. Eu já fiz desse jeito e deu errado. Eu tô falando pra você aqui, pra você não cometer os mesmos erros que eu cometi. E que várias outras pessoas cometeram. E que várias outras pessoas já postaram aí na rede social, no YouTube, falando: cara, não faz desse jeito. Faz desse jeito, mas você é teimoso. Não adianta, pessoal. Não teste o sistema. Por enquanto o sistema é esse. E a gente tem que jogar de acordo com as regras. Beleza? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui até porque às vezes esses pensamentos também vêm na minha cabeça. A gente não tem como muitas vezes escolher o que a gente vai pensar. Mas que quando esses pensamentos vierem à sua cabeça, você pensa: não, cara, eu conheço o inimigo. Eu sei o que vai acontecer lá no dia. Eu sei o que vai acontecer. Então eu vou treinar aquilo que vai acontecer lá no dia. Ai, mas se eu tivesse comprado aquele curso de português do professor X... Não, meu amigo, não. Pode ser que tivesse feito diferença? Pode ser, mas é muito marginal. Então não é uma coisa que deve, né, ficar martelando na sua cabeça, te impedindo de fazer aquilo que tem que ser feito. Beleza? E aí, pessoal, não se esquece, viu o vídeo aqui, fecha o YouTube e vai estudar, porque a gente tem que fazer as coisas. Não adianta só ter bizu, ter a teoria, ter não sei o que, tem que botar a mão na massa. Beleza? Grande abraço a todos, tamo junto. Espera aí que eu acho que fim de semana, provavelmente
Provavelmente sábado eu vou soltar um vídeo aí da Polícia Militar, o pessoal tá pedindo bastante, eu nem esperava que fosse ter tanta procura assim. E aí eu vou soltar aí pros senhores algumas estratégias e algumas reflexões sobre a prova e o concurso como um todo. Beleza? Grande abraço a todos, tamo junto.